Olá a todos, bem-vindos mais uma semana do nosso projeto de Parashat Hashavua na sua vida, na sua mesa de Shabbat e principalmente de uma maneira prática, verdadeira, profunda, para fazer com que cada um de nós possamos aprender a nossa parte e o que devemos fazer ao ler esse tesouro que temos em nossas mãos, que é cada semana tentar compreender o que Deus quer de mim. Quando Deus me pede para ler, para me aprofundar, para estudar, o que Ele quer de mim? E é isso que nós fazemos aqui todas as semanas, Baruch Hashem, com muita ajuda de Akadosh Baruch Hu. Nós faremos o nosso shiur dessa semana para Refuah Shlema, pela elevação, pela cura completa de Avraham Ishmuel ben Rosa, de Gabriel ben Sara, Betor Shear Cholei Israel, e para Leilui Nishmat, para a elevação da alma do grande rabino Lord Jonathan Sacks, que no último Shabbat devolveu a sua alma para o Criador, para Kadosh Baruch Hu, e influenciou tantas e tantas pessoas. A gente também gostaria de dedicar esse estudo para a elevação da alma desse gênio que deixou um legado fora do normal para a nossa geração. Então começamos. Estamos em Parashat Chayei Sarah, a vida de Sarah. Logo no início, a gente já vê uma aparente contradição. Uma contradição muito famosa que muitos comentaristas falam sobre isso. Ora, o nome da Parashá é Chayei Sarah, a vida de Sarah. E logo no primeiro passuk, no primeiro versículo, nos deparamos com a morte trágica de Sarah, com 100 anos, com 20 anos, com 7 anos, ou seja, 127 anos. Vocês já ouviram a explicação por que está escrito dessa maneira na Torá? A gente não vai entrar nisso aqui. Então a gente já se pergunta, mas espera, se o nome da Parashá é a vida de Sarah, como logo no início traz sobre a sua morte, então é óbvio que Sarah, por mais que fisicamente ela nos deixou, e tem muitas explicações do porquê isso aconteceu, tem a famosa explicação que o Satan, o anjo acusador, mostrou para ela como se Avraham quisesse matar o seu filho e a alma dela não aguentou. Tem muitas perguntas para isso também, porque nós sabemos que o nível de profecia de Sarah era maior do que o nível de profecia de Avraham. Então como pode ser? Mas a gente não vai se ocupar disso. Se vocês quiserem, falem sobre isso na mesa de Shabbat com seus filhos, com seus pais. Realmente vai fazer uma diferença muito grande trabalhar um pouquinho mais para entender. Então tem muitas explicações do motivo. Então a gente vê que por mais que exista uma aparente contradição, não existe contradição nenhuma. Porque a vida de Sarah é o legado que ela deixou aqui nesse mundo. A vida de Sarah é a continuidade de todo o caminho que essa mulher extraordinária, que com apenas 90 anos de idade, consegue ter um filho. Ela mesma muitas vezes duvida não de Deus, mas ela fala, uau, eu já estou tão velha, será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu vou conseguir ter uma criança no meu ventre? Mas mesmo assim, Sarah, ela está do lado de Avraham. Sempre, quase sempre, faça uma leitura atenta dos psukim, dos versículos quando fala sobre Sarah, quase sempre que Sarah aparece Sarah estou. Sarai, como era no início, estou. Ou seja, Sarah sua esposa, porque ela e Avraham estavam o tempo inteiro juntos. O tempo inteiro juntos. O Alash Hakadosh escreve, inclusive, que Sarah e Avraham vieram para o mundo como um casal para consertar o que aconteceu com Adão e Havá. Adão e Havá formaram o primeiro casal. Eles tinham um nível espiritual muito grande. A gente não vai entrar nisso agora. Mas quando teve um problema, o que aconteceu? Havá falou a culpa é da cobra. Adão falou a culpa é dela. Cada um ficou culpando o outro. Sarah e Avraham vieram para consertar isso. Quando Avraham precisa levar Sarah para o Egito e ela corre risco de vida, e ela corre risco de ser pega pelo Paró, ela não reclama com Avraham. Sarah estou, ela está com ele.
Ela está com ele o tempo todo. Que mulher grandiosa, que nós temos que aprender muito sobre essa personalidade. Mas agora, eu quero aproveitar que a gente falou sobre esse início e eu quero trazer algo bem interessante e eu espero que seja um hidush, uma novidade muito forte para cada um de vocês, como foi para mim quando eu estava estudando e me preparando um pouco mais para esse nosso encontro semanal. Como vocês sabem, Avraham Avinu passou por 10 testes. A ética dos pais, o Pirkei Avot no capítulo 5, na Mishnah Gimel, na Mishnah 3, já fala sobre isso, que Avraham ele passa por 10 testes. A maioria, muito, quase todos, se a gente pode dizer, dos nossos comentaristas falam que Avraham começa os seus testes com Lech Lecha, com vai para ti, sai de Ur Kasdim e vai para a terra de Israel, a terra de Canaã, e ele termina os 10 testes com Lech Lecha. Qual é o teste de Lech Lecha? O 10º teste é o teste da Akeidat Yitzhak, da amarração de Yitzhak, quando Deus fala para ele, Lech Lecha el Eretz Moriah, ve'aleu sham leolá. Vai para você, para a terra de Moriah, e lá você vai se elevar. Lá vai existir uma elevação. Deus não pede que Avraham sacrifique e mate o seu filho, como a gente muitas vezes escuta por aí. Por isso que o nome de Akedat Yitzhak é Amachar Yitzhak. Não sacrificar Yitzhak, mas a gente não vai entrar nisso agora. Então a gente vê que a maioria dos comentaristas falam isso. O teste começa em Lech Lecha e termina em Lech Lecha. Começa com Avraham saindo para Eretz Israel e termina com ele levando seu filho para Akedah. Até aí tudo bem. O que é muito estranho é que existe um comentarista chamado Rabbeinu Yonah. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ele. E o Rabbeinu Yonah, ele não concorda com o fato de que o 10º teste de Avraham foi Akedat Yitzhak. Ele concorda que a Akedah foi um teste, mas ele não concorda que foi o último. Então, qual pergunta nós temos que nos fazer agora? Ok, ele tem esse direito de não concordar. Então, qual é o último teste para o Rabbeinu Yonah? Pessoal, o último teste para o Rabbeinu Yonah é o que está na nossa parashá. Para quase todos os comentaristas, no final da parashá da semana passada, Vayera, terminaram os testes. O Rabbeinu Yonah fala a aquisição de Me'arat HaMachpelah, quando Avraham ele volta da Akedat Yitzhak e ele tem que agora chorar porque sua esposa morreu, ele precisa adquirir o campo, Sdei Machpelah, o campo da Machpelah, por Efron. Ele tem que ir até Efron, a gente já vai falar sobre esse homem, e ele tem que adquirir esse campo. Então explica o Rabbeinu Yonah que esse foi o último teste de Avraham. E aí a gente já começa a se perguntar, fala, calma, tudo bem que Avraham não comprou o campo por um preço muito baixo, a gente também já vai falar sobre isso, mas comprar um campo para enterrar sua esposa é um teste? Como eu posso entender que isso é um teste? Então a gente às vezes acha, Rabbeinu Yonah, tá errado. E a minha ideia aqui não é entrar se ele está certo ou errado. Como a gente estuda e fala, Elu ve'elu divrei Elokim Chaim. As duas opiniões são opiniões sagradas, são a palavra de Deus. Mas o que eu quero tentar fazer com vocês é se aprofundar um pouco mais, tentar entrar na cabeça do Rabbeinu Yonah para entender por que ele acredita que a compra de Me'arat HaMachpelah foi um teste. E foi o último teste, terminou todo esse processo que começou lá em Lech Lecha, quando Deus manda Avraham sair de Ur Kasdim e chegar em Eretz Canaan. Ok? Então vamos começar a entender, pessoal. Imaginem Avraham Avinu. Tentem fechar os olhos e imaginar um pouco esse homem. Ele acaba de voltar da Akedat Yitzhak. Deus fala para ele, Ve'aleu sham leolá. Lá você vai se elevar muito com seu filho. Muito, de uma forma sem precedentes na história da humanidade. Avraham ele vai. Vai el Shneihem yachdav. E os dois caminharam juntos.
Yitzhak pergunta para ele: pai, cadê o animal para a gente fazer o sacrifício de elevação? Abraão vira para Deus e fala que Deus, vira para Yitzhak, desculpa, e fala que Deus ele vai mostrar para a gente. E a gente sabe a história inteira como é que funciona. Abraão ele está emocionalmente muito elevado, ele está no ápice, ele falou: uau! Ele tenta fazer algum tipo de ato com Yitzhak e vem o anjo: Al tishlach yadcha lanaar, não coloca a mão sobre o jovem, que yadati ki yere Elohim ata, porque agora eu sei que você é um homem temente a Deus. Você nem o seu único filho, você tirou ele de mim. Eu sei que você vai dar continuidade para o legado que eu estou construindo em cima de você. Lecha iye zaracha. Que a terra vai ser da sua descendência, dessa descendência que eu estou falando. E quando Abraham chega, ele volta de Akedat Yitzhak, ele se depara com Sará, morta. Aquele amor, todos aqueles anos que eles viveram juntos, todas as dificuldades, todos os testes que eles passaram juntos, de repente, de uma hora para outra, ela não se encontra mais aqui. Óbvio que ela está com ele a vida toda. Óbvio que espiritualmente ela continua do lado dele. Mas a gente vê que Abraham aqui, ele passa mais uma vez por uma ambiguidade de sentimentos. Por um lado, uma alegria, uma elevação gigantesca pela Akedah, e por outro lado, uma perda sem precedentes na vida dele, que era o quê? Que é a morte da sua esposa Sará, contada no início da nossa Parashá. Vem o Rav Dessler, no último livro do Mirtav Meliá, um livro muito famoso do Rav Dessler, vale muito a pena você ler, se você ainda não lê, estudar esse livro. E o Rav Dessler, ele tenta explicar o Rabbeinu Yonah. Porque o que a gente falou, o que tem de teste em comprar um campo para enterrar sua esposa? Que teste é esse? Então, para a gente conseguir entender, o Rav Dessler, ele explica uma coisa muito interessante, pessoal. Ele fala por que para o Rabbeinu Yonah isso é um teste? Porque a compra de Me'arat HaMachpelah, prestem atenção, a aquisição de Me'arat HaMachpelah por Abraham, ele vai demonstrar dois dos maiores aspectos, duas das maiores qualidades que Abraham Avinu ele tinha. E esse teste culminou para que esse momento ele pudesse chegar. Vocês querem entender qual é? Olhem só que coisa fenomenal que o Rav Dessler ele escreve. Primeiro de tudo, a gente vê que Abraham, quando ele usa esses dois aspectos que a gente vai trabalhar sobre eles agora, ele transforma a compra, a aquisição de Me'arat HaMachpelah, que é algo, vamos botar assim, monetário. Eu não vou entrar agora na santidade da Me'arat HaMachpelah, na santidade dos túmulos dos nossos patriarcas, mas não é o nosso assunto agora. Claro que Abraham sabia que ele tinha algo especial, por isso que ele estava disposto a pagar. Mas Abraham, quando ele consegue colocar em prática dois dos maiores aspectos da sua personalidade, mesmo no momento como esse, ele transforma uma simples compra, ele transforma uma aquisição, algo monetário, algo totalmente gashmi, totalmente material, em algo sobre-humano. A compra de Me'arat HaMachpelah, pessoal, foi sobre-humana. Foi acima da natureza humana. E aí vocês podem me falar, mas por quê? O que teve de tão sobre-humano nisso? Então olhem só o que eu vou mostrar para vocês agora. Abraham compra Me'arat HaMachpelah de Efron, dos filhos de Het. A gente não vai entrar agora em quem era Het, em como eles impurificaram aquele lugar, deram origem a Esava, tudo isso, mas a gente não vai entrar nisso agora, apesar de que é um estudo fascinante também para a gente se aprofundar. O que eu quero tentar falar com vocês é o seguinte, para a gente entender quais são esses aspectos. Quem era Efron? É óbvio que o Rav Dessler, quando ele explica, ele não vai falar o que eu vou dizer agora, mas eu vou tentar colocar para vocês na prática. Vou tentar colocar em exemplos atuais. Efron, a gente pode dizer que é aquele negociante malandro. É um malandro que tenta vender pra gente
tudo, inclusive se deixar, desculpa o português, até a própria mãe dele. Você chega muitas vezes para comprar alguma coisa. Vamos botar, uma pessoa precisa de um carro. E a pessoa precisa de um carro simples, ela não quer nada muito grande. Vem o vendedor e fala, não, mas olha, você tem que ter isso, e esse é o melhor, e aquele... Você sente que esse vendedor está tentando te enrolar. Você sente que esse vendedor não está pensando no que você precisa, e sim na necessidade dele. Se a gente for fazer uma pequena analogia, esse era Efron. Exatamente esse tipo de pessoa. Efron não está pensando em Abraham. No início ele fala, olha, dinheiro entre eu e você, Mahi. Não é, dinheiro não vale nada, mas no final ele pega 400 moedas, que é um valor muito alto. Por quê? Porque Efron é esse homem que ele tentou enganar Abraham. É o cara que quer vender o carro e ele não tem problema de vender o carro com defeito se for necessário. O que ele quer é ganhar dinheiro. Ele não pensa em você, ele pensa nele. E aí quando a gente às vezes sente que uma pessoa está tentando enganar a gente, o que a gente faz normalmente? Ou você sai fora, ou você também tenta enganá-la. Ou você tenta falar, se ele não está sendo respeitoso comigo, por que eu vou ser respeitoso com ele? Se ele não está sendo honesto comigo, por que eu vou ser honesto com ele? Abraham, ele faz exatamente o contrário. Ele sente que Efron está desonesto. Ele sente que Efron, no final das contas, vai querer enganar ele, vai pegar o dinheiro dele. Mas Abraham não deixa de ser quem ele é por causa de Efron. Abraham se mantém. Abraham mantém a sua personalidade, mantém as suas características. Ele não muda por causa dos outros. Isso é Abraham. O mundo inteiro estava de um lado e ele estava do outro. Por isso que ele é Abraham. Por isso que ele é o nosso primeiro patriarca. Só que agora, nesse momento que ele está estressado, e a gente aqui já vai entrar no segundo aspecto, nesse momento que ele está descompensado, ele está triste com a morte da sua esposa, ele poderia o quê? Mandar tudo por água abaixo. Ele poderia colocar tudo isso que ele era por água abaixo, mas ele vê uma pessoa enganando ele, ele continua com o seu equilíbrio. Ele continua com a sua educação, com o seu derech eretz. Ele não muda, mesmo que a pessoa ela quer enganá-lo. Ele não se torna uma pessoa diferente porque a pessoa é diferente. Pessoal, quanto a gente tem que aprender para a nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na rua. Uma pessoa não sorriu para você, sorria para ela. Agora é difícil da gente conseguir saber quem vai sorrir ou não por causa das máscaras que nós temos que usar nos espaços públicos. Mas não importa, não mude quem você é por causa das pessoas, por causa da sociedade. No seu trabalho, a ordem é enganar. No seu trabalho, a ordem é passar a perna nos outros. Não faça isso. Seja quem você é, Avraham Avinu. Eu estou diante de Efron, o maior vigarista daquela época. O cara que, se possível, venderia até a própria mãe, como nós falamos. Avraham, pega, tá tudo aqui. O que é um dinheiro entre eu e você? E no final das contas, você pega dele 400 moedas. Você não tem vergonha, Efron? Avraham é Avraham. Haha. Esse é o homem que a gente tem que aprender. Segundo aspecto que eu queria entrar com vocês, para explicar a continuação do que o Rav Dessler diz, do porquê o Rabbeinu Yonah considera esse um teste, é o seguinte. Avraham está triste. Quem de nós não teve um momento de tristeza na vida? Uma perda, uma insatisfação, uma decepção. E nós pensamos que muitas vezes, quando algo de ruim acontece com a gente, ou algo que decepciona e nos deixa um pouco para baixo, como se a gente tivesse o direito de descarregar isso nas pessoas. Como se a gente tivesse o direito de cuspir tudo que a gente tem de negativo, tudo que a gente está sentindo
nas pessoas, que a gente pode descarregar nelas, como se as pessoas fossem, desculpa a expressão, o nosso lixo. Que a gente vai descarregar tudo que a gente não quer. Mas o que ela te fez? Ela não fez absolutamente nada para você. E Avraham, na compra de Merat HaMachpelah, pessoal, ele mostra esse segundo aspecto fascinante que a gente tem que usar para a nossa vida. Quando? Porque quando Avraham, ele estava no ápice da sua tristeza, no ápice no seu descontentamento, e agora? Sará não está mais comigo, como eu vou viver? Então ele tinha todos os direitos de falar e de falar mal com as pessoas. Nada disso. O que Avraham faz, pessoal? Conta o Pasuk, Vaishtachavu Avraham lifnei ha'aretz. Ele está com Sará, está escrito que Vayakom me'al pnei meto, que ele se levanta diante da sua morta e ele parte para essa negociação. E quando ele chega nos filhos que estão ali no campo da Macpelá, Vaishtachavu Avraham, ele se prostra para eles, não de idolatria, no sentido de respeito, no sentido para mostrar para eles que eu tive uma perda irreparável na minha vida agora, mas vocês não têm nada com isso. Eu tenho que continuar tratando vocês com respeito, mesmo que aqui dentro eu estou pressionado, mesmo que aqui dentro eu estou triste, e eu estou desesperado, e eu tomei uma bronca no trabalho muito grande, mas eu não posso descontar isso nas outras pessoas. Eu não posso achar que as outras pessoas são o meu lixo, que eu posso cuspir nelas tudo o que tem de negativo no meu dia. Avraham, a princípio, poderia fazer isso, como muitas pessoas fazem. Mas no final das contas, o que ele mostra pra gente é justo esse equilíbrio. É ser, como nós falamos, uma pessoa equilibrada diante de Efron, diante de um vigarista, diante de um negociador que só quer enrolar ele. E por outro lado, como nós dissemos também, Avraham não descarrega nas pessoas os seus problemas pessoais. Se eu tenho um problema que eu deva saber enfrentar e seguir adiante com esse problema, porque só assim eu vou ser uma pessoa grande. Só assim eu vou ser uma pessoa que vai fazer a verdadeira diferença nesse mundo. Não é porque eu estou com dor, não é porque eu sofro que eu tenho que trazer sofrimento para alguém. É o contrário. Se você for uma boa pessoa com os outros, o seu sofrimento vai o quê? Vai ficar melhor. Vai estar mais brando. Vai estar mais tranquilo na sua vida. E é por isso que o Rabbeinu Yonah fala que esse é o teste verdadeiro e o teste final de Avraham. Porque Avraham, nesse momento, é o teste do homem com o seu semelhante e do homem conseguir controlar os seus sentimentos. O homem que consegue controlar os seus sentimentos, ele só tem a ganhar na sua vida. Sempre, sempre, sempre. Para terminar, gostaria de contar uma história muito famosa, que é muito conhecida nos Estados Unidos, sobre uma freira na cidade de Nova York. E essa freira, ela contava que quando ela passava num bairro ou num lugar que tinha uma concentração muito grande, muitas vezes, de Yehudim, de judeus, ela sentia que as pessoas olhavam para ela e, além de nem olhar para a cara dela, nem falar com ela, as pessoas cochichavam e falavam alguma coisa, e meio que ela se sentia muito mal com isso. E ela conta que existia ali um homem, que era o homem que, quando ela passava, fazia questão de olhar para ela, dar a ela bom dia, boa tarde ou boa noite. E ela falava que esse homem, ele era muito, muito baixinho, com uma barba branca, ao ponto que depois ficou sabido que quem dizia para ela, quem mostrava para ela que não importa que ela é uma freira, que ela é um ser humano, tem um ser humano diante de mim, eu vou dar bom dia.
Quem era essa pessoa? Ninguém mais, ninguém menos do que o Rav Yaakov Kamenetsky. Rav Yaakov Kamenetsky foi um dos grandes rabinos, faleceu no ano de 1986. Ele nasceu em 1891, faleceu com 95 anos nos Estados Unidos. E ele foi uma das grandes autoridades rabínicas que viveu nessa época. E era um homem que sabia olhar para o seu semelhante e respeitá-lo. Era um homem que sabia olhar para o seu próximo, e independente de quem ele é, se ele é igual a mim, se ele é da minha mesma religião ou não, não importa. Ele é Tselem Elokim. Ele é a imagem de Deus. Então ele passou na minha frente, bom dia. Ele passou ao meu lado, dá um sorriso. Isso é Abraham. Da onde o Rav Yaakov Kamenetsky tem isso? Desse legado que Abraham deixa. Dessa junção desses dois aspectos que nós falamos. De manter a dignidade e o respeito, mesmo quando uma pessoa te impõe fazer o contrário. E também de você saber equilibrar os seus sentimentos. E é isso que tornou a compra de Merat HaMachpelah, como nós falamos, em algo acima da natureza. Em algo sobre-humano. E é esse motivo, fala o Rav Dessler, pelo qual o Rabbeinu Yonah nos traz que esse foi o último teste de Abraham. Que nós possamos aprender dessa pérola, desse tesouro que a gente acabou de receber do Rabbeinu Yonah e do Rav Dessler, que esses dois aspectos eles têm que estar presentes na nossa vida. Que esses dois aspectos têm que mudar a nossa vida e o nosso comportamento com as pessoas, com o dia a dia e com nós mesmos também. Que possamos buscar esse verdadeiro equilíbrio e possamos ser como filhos verdadeiros de Avraham Avinu, Alav Shalom. Shabbat Shalom Umevorach.